Fala pessoal do sétimo ano, hoje nós teremos aula de matemática, sou Adson Sinício e nós iremos ver resolução e elaboração de problemas envolvendo medidas de grandezas, utilização de unidades de medidas convencionais ou não para estimar a medida de uma grandeza, identificação do uso das medidas de grandeza em várias áreas do conhecimento, como a geografia, ciência, computação, educação física e etc. Antes de começar, chama o pessoal para assistir essa aula. Manda o zap, chama toda a rapaziada do sétimo ano. Veja o seguinte, iremos entender grandezas e medida. O que é grandeza para você? Isso, grandeza é o que pode ser medido. Então nós podemos usar o quê? Nós podemos usar a palma da mão, nós podemos usar o pé, né, a passada, quando vamos fazer uma barra, a gente conta os passos, certo? Então tudo que for poder ser medido é uma grandeza. Então nós temos comprimento, massa, tempo, velocidade, temperatura, volume e dentre outras grandezas. E as suas unidades, ó, nas unidades nós temos o quê? Nós iremos ver jarda, arroba, nós, polegada, usar uma corda é uma unidade também, tempo, metro e outras por aí, certo? Então vamos fazer uma questão. Se liga aí, nessa questão do Enem de 2011, veja, o mecânico de uma equipe de corrida necessita que as seguintes medidas realizadas em um carro sejam obtidas em metro. A distância A entre os eixos dianteiro e traseiro e o B, a altura B entre o solo e o encosto do piloto. Ao optar pelas medidas A e B em metros, obtém-se respectivamente. Então, ó, veja aí que de uma roda para outra tem 2.300 mm. Ah, o que é mm? Ah, aquele chocolate. Não, é milímetro. E o B é a altura que tem aí, veja, que tem 170 centímetros. E nós temos essas alternativas. Então, se ele quer para metro, então você tem que transformar cada uma para metro. Então, você vai de milímetro para metro, de centímetro para metro. Agora, como é que a gente resolve isso aí, certo? Então, veja, nós temos as unidades de medidas do comprimento, que você observa aí na tela. Veja que nós temos a unidade de medida de comprimento, que você observa aí na tela, que eu tenho que levar 2.300 milímetros até chegar em metro, que está aí, ó, marcado em vermelho. E eu tenho que levar 160 centímetros para metro. Agora, como é que eu faço isso? Então, ó, da esquerda para a direita, nós temos o quilo, hecto, deca e a unidade que a gente está é o metro. Deci, centi e mili. Como nós estamos na unidade de comprimento, então essa unidade de comprimento, unidade padrão lá a gente vai usar o metro, né? Metro. Certo? Aí eu venho quilômetro, hectômetro, decámetro. Unidade, ó, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Então eu tenho quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Então veja, se eu estou da esquerda para a direita, a vírgula anda nesse sentido. Quantas vezes? Quantas casas ela andar? Quantas casas leva de um para o outro? Então, se eu tenho da direita, se eu vou da direita para a esquerda, também a vírgula anda nessa direção. Por quê? A mesma quantidade, vai andar a mesma quantidade. Então, ó, nós devemos transformar esses dois valores para metro, certo? Então, nós iremos pegar milímetro e chegar até metro. Quantos pulos vai dar? Do centímetro, quanto? Se você observar aí na tela, de milímetro para metro, nós damos 3 pulos. E de centímetro para metro, nós pulamos 2. Então, iremos pular 3 casas na parte do milímetro e 2 casas na parte do centímetro.
Vamos agora entender esse processo de transformar de milímetro para metro e de centímetro para metro. Ok? Então, veja, você tem que identificar as unidades de medida, que é o quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro, certo? Então, veja que o centímetro vai ficar onde? Na casa do centímetro. Então, eu vou pegar os 160 centímetros e vou levar para metro. Então, para isso, eu vou passar na casa do decímetro um pulo. E do decímetro, vou passar para a casa do metro, mais um pulo. Quantos pulos foram dados? 2 pulos. Certo? Então, vem, dos 160 centímetros para metro, nós andamos 2 casas. Como assim? Então, nós andamos 2 casas para onde? Da direita para a esquerda. Com isso, a vírgula também vai andar da direita para a esquerda. Então, veja, do 160, você vai dizer que não aparece a vírgula, mas coloque na sua cabecinha o seguinte, que onde não aparece a vírgula, ela está lá. Onde? Na parte do lado direito. Então, no último algarismo, do lado direito, nesse caso, a gente vai dizer que é o primeiro algarismo, a gente coloca a vírgula. Então, veja, do 160, eu vou pular uma casa. Pulei uma, então a vírgula sai do lado direito do zero para entre o 6 e o 0. Pulei uma casa. Vou pular mais uma, porque essa transformação foram dados 2 pulos. Ela sai entre o 6 e o 0, passa para entre 1 e o 6. Mais um pulo. Com isso, acabou. O que é que vai fazer? A vírgula vai ficar aí, vai ficar 1,60. Nesse caso, eu posso tirar esse 0, fica 1,6. Então, de 160 centímetros, a gente transforma para metro, 1,60 m. Certo? Então, vê o seguinte, ó, transformando de 160 centímetros para metro, nós temos 1,6 ou 1,60 m. Tem que se ligar no processo, da onde eu estou para onde eu vou. Se eu estou indo da esquerda para a direita, a vírgula também vai andar nesse sentido. E você vai pular a mesma quantidade de casas. Se eu estou indo da direita para a esquerda, a vírgula também anda nesse sentido, a mesma quantidade de casas. Ok? Nós iremos ver agora a transformação de 2.300 milímetros. Você observe o seguinte, que 2.300 milímetros vai passar para a casa do centímetro, vai passar para a casa do decímetro, até chegar na casa do metro. Então, quantos pulos? Veja, pulou uma, 2, 3. Então, teve um pulo, 2, 3. Andou 3 casas. Então, 2.300 milímetros para metro, quantas casas vai pular? 3 casas. Onde a vírgula está? Isso mesmo, no lado direito. Então, fica 2.300, a vírgulazinha aparecendo aí de vermelho. Vem um pulo, ó, veja aí, preencheu a parte do pulo que estava aparecendo. Então, um pulo preencheu. Comecei com um pulo. Aí eu vou pular de novo. Então, a vírgula sai entre o 0 para ficar entre o 3 e o 0. Mais um pulo. Acabou por aí? Não, porque existe mais um pulo. Então, ela sai desse pulo, vai para entre 2 e 3. Aí acabou. 3 pulos. Daí vem que 2.300 milímetros vai ser igual a 2,300 ou 2,30 m. Ou então 2,3 metros. 3 pulos dos 2.300 milímetros para metro é 2,3 metros. Certo? Só que é o seguinte, como a gente consegue também ter outras medidas além dessas? Como a gente vai fazer isso? Você tem uma ideia de qual é essa medida que a gente pode usar? Eu falei no começo, que é o passo. Você já usou isso para fazer barra, com certeza. A barrinha de 4 passos. Você usou essa medida, essa grandeza. Palmo, também você já usou palmo. Quantos palmos tem daqui para cá? Você já usou. Dedo, talvez você não tenha usado, mas a gente pode usar também. Agora, nós vamos fazer uma questão. Um exemplo
para vocês entenderem outro tipo de medida, que é a medida de massa, que é o grama, decigrama, centigrama, miligrama, quilograma, hectograma, decagrama. Então a gente vai entender isso nessa questão. Observe aí na tela de vocês. Uma caixa contém 24 unidades de latas de milho, cada uma com 200 gramas. Veja, quando a gente vai pedir, vou botar um parênteses, quando a gente vai pedir algo no mercadinho, você com certeza fala, me dê 200 gramas de queijo. 300 gramas de mussarela. Na verdade, você tem que falar 200 gramas de queijo ou 300 gramas de mussarela. Então, grama, a gente vai falar nesse formato. Me dê 500 gramas, não 500 gramas. A ideia de grama é que é capim mesmo, capim. Mas como é essa unidade de massa, então a gente usa 200 gramas, 300 gramas, ok? Ficou a dica. Então, calcule o total do peso das latas em quilograma. Veja que a informação está em grama, que é para quilograma. Então, grama, veja, unidades centrais vem decagrama, hectograma, quilograma. Os submúltiplos, decigrama, centigrama, miligrama. Então, a gente vai usar o K, o H, o DA, D, C e o M. Que, na verdade, a gente vai usar o quê? Quilograma, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama, miligrama. Conforme está aí na tela de vocês. Isso é o quê? Que tabela é essa? É a unidade de massa. Nós usamos isso, quilograma, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama, miligrama. Na questão fala em 24 latas, cada lata com 200 gramas. E aí, quantos gramas tem ao todo? Isso mesmo que você fez no cálculo mental de vocês. Vai pegar 24 e multiplicar por 200. 200 vezes 24. Então, se nós temos 24 unidades de lata de milho, cada uma com 200, a gente vai multiplicar 24 vezes 200. 4.800 gramas. Beleza? Só que a multiplicação é grama, o resultado é grama. 4.800 gramas. Dessa informação, a gente vai passar para quilograma. Então, venho. Tem que saber o seguinte, da onde estou para onde vou. Se eu estou em grama, então estou ali. Veja aí, você colocou em grama, 4.800. Passou para decagrama, um pulo. Hectograma, mais um pulo. Quilograma, outro pulo. Nós temos 3 pulos. Quantas casas você vai andar? Show de bola, isso mesmo. 3 casas. Então eu venho do grama para o quilograma, pulo 1, 2, 3. 3 pulos. Então, se a vírgula está no fim, eu vou pular 3 casas. Pulo uma casa, um pulo. Depois a gente pula de novo, 2. E por fim, mais um pulo. Ficou entre 4 e 8 a vírgula. Então ficou 4,8. Então de grama para quilograma, nós andamos 3 casas, que fica 4,800. Organizando, fica 4,8. Então essa é o resultado. 24 vezes 200, 4.800. Passando para quilograma, faço 3 pulos, 4,8 quilos tem essa carga, ok? Então veja mais um exemplo aí. Um caminhão está carregado com 12 bois, sabendo que cada um pesa 32 arrobas. Quantos quilos o caminhão está carregado? A arroba é uma informação que talvez a gente nunca tenha escutado, mas essa é a intenção da aula de hoje. Mostrar outras medidas não usuais que a gente não usa no nosso cotidiano. Mas em outros países, isso é bastante usado. E também setores da agricultura, agronomia também é usado. Então, para você entender isso, tem que saber que uma arroba tem 15 quilos. Então, uma arroba tem 15 quilos. Aí você vai falar o quê? Show de bola! Quando você fala isso, você entendeu.
Então veja, se eu tenho 12 bois e cada um pesa 32 arrobas, logo eu vou ter 12 vezes 32. Fazendo isso, nós temos quantos arrobas na carga, no caminhão? 384 arrobas. Só que ele quer em quilograma. Então, se cada uma arroba equivale a 15 quilos, 384 equivale a quantos? É só você realizar essa multiplicação. 384 vezes 15. Realizando isso, nós temos 5.760 quilos. Show de bola! Acabou aí. Então, ó, 384 arrobas, quantos quilos? É só multiplicar por 15. 5.760. Agora, vamos fazer mais um detalhe. Como seria essa resposta em grama? A questão pediu em quilograma, ok, a gente achou. Mas vamos transformar para grama, para a gente treinar o processo aí. Então, como é que vai fazer? Mesmo esqueminha. Quilograma, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama, miligrama. Perfeito. Agora estou onde? Estou em quilo. Então, bota a informação lá. Quilograma. 5.760 quilogramas. Quero ir para onde? Para a grama. Quantas casas? Passou por hectograma, 1. Passou por decagrama, 2. Passou por grama, 3. 3 casas. Como a gente está indo da esquerda para a direita, então a vírgula vai da esquerda para a direita. Um pulo, 2, 3 pulos a gente vai dar, beleza? Então, ó, passando isso, a gente vai andar a vírgula. Agora, onde está a vírgula? Na direita, perfeito. Só que, quando a gente anda nesse exemplo para a direita, você vai perceber que não tem um número. Então, a gente passa um espaçozinho, preenche com 0. Bate um espaçozinho, preenche com 0. Outro espaçozinho, preenche com 0. Então, todas as vezes que a gente vai da esquerda para a direita e esse número não tem outros algarismos à direita, a gente só colocar os zeros. Então, se eu tenho 5.760, a gente vai andar com uma casa, olha, preenche com 0, um pulo. O espaço, preenche com 0. E a gente vai andar de novo, preenche com 0 de novo. A gente andou de novo, preenche com 0 de novo. Então ficou nesse formato aí. E vai dar 5.760 quilogramas. Certo? Então essa é a quantidade de quilogramas que essa carga representa. Ok? Enem 2013. Uma torneira não foi fechada corretamente e ficou pingando. Isso acontece, né? Já acontece, gente. Isso já aconteceu com a gente. Da meia-noite às 6 horas da manhã. Com a frequência de uma gota a cada 3 segundos. Sabe-se que cada gota contém volume de 0,2 mililitros. Qual foi o valor mais aproximado do total de águas desperdiçadas nesse período em litros? Está aí as alternativas. Então, nessa questão a gente já percebe que a gente saiu do quilograma, não está mais em metro, mas está em litro, que é outra unidade de medida, que é a unidade de capacidade. Vamos para a resolução da questão. Veja o seguinte, que uma gota, ela pinga assim a cada 3 segundos. 3 segundos tem uma gota, mais 3 outras, e assim por diante. Veja que cada gota ela contém o seu volume de 0,2 ml. Beleza? Então, nós vamos ter o tempo. Se ele fala sobre 3 segundos, então nós devemos ter a ideia de quantos ml tem por minuto, ou, para se você quiser transformar, para hora. Certo? Mas vamos deixar por minuto. Então, veja aqui. Medida de tempo. Nós temos hora, minuto, segundo. 1 hora, 60 minutos. Então, 1 minuto. Também 60 segundos. Agora, 1 hora, quantos segundos tem? Só fazer 60 vezes 60, que vai dar 3.600. Certo? Então, uma gota a cada 3 segundos. Quantas gotas tem por minuto? Então, você vai pegar o 60, dividir por 3. Mas em 1 hora, são quantos mililitros?
Vamos tentar fazer. Veja que 60 dividido por 3 vai ser quanto? 20. Então, essa torneira ela pinga 20 vezes por minuto. Certo? Se você quiser fazer, é só pegar o 20, multiplicar por 60, que vai encontrar a quantidade de pingos por hora. Então, cada gota é 0,2 ml, 20 vezes 0,2, temos 4 ml por minuto, certo? Então, se a gente já tem 4 ml por minuto, vamos olhar um detalhe na questão aí, que diz o seguinte, que essa torneira ficou pingando da meia-noite até 6 horas da manhã. Qual foi o tempo que pingou? Isso, pingou 6 horas. Então, se eu tenho 6 horas, gasta 4 ml por minuto, então vamos transformar a hora para minuto. Então, uma hora tem 60 minutos. E 6 horas tem quantos minutos? 360 minutos. 6 vezes 60, 360. Então, nós vamos pegar esse 360, multiplicar por quanto? Por 4. Porque são 4 ml por minuto. E nós temos um período, um tempo de 360 minutos. Multiplicando, vai dar o valor de 1440 ml. Então, essa é a quantidade de ml gasto por essa torneira em 6 horas. Transformando para litro, vai dar 1,44 litros. Beleza? Foi-se embora aí mais de 1 litro. Agora nós iremos ver, a gente finalizou essa questão da torneira, e a gente viu que gasta 1,44 litros. Agora nós iremos ver o seguinte, na geografia, onde nós encontramos isso? Observe aí na tela as seguintes informações. A superfície ocupada pelo Brasil é 8.514.877 km². Veja aí a grandeza na geografia. A altura, o Monte Everest, localizado na China, é o ponto mais alto da Terra. Possui aproximadamente 8.848 metros de altura. Também nós encontramos a temperatura. Nós encontramos também a tonelada, milhões de toneladas por ano, onde o estado do Mato Grosso é o maior produtor de grãos do país, produzindo 58 milhões de toneladas por ano. Então, essas informações nós encontramos na geografia, onde tem essas medidas também. Também temos essas imagens aí. Como é que a gente encontra essa medida? Essa medida é como? Veja que no alto mar, na velocidade, a gente encontra lá medida em nós. Certo? Então, essa informação marítima em nós. Então, como é o nó? O nó equivale a 1,852 km por hora. Ou então a gente transforma isso para 1.852 metros por hora. Então, o nó, ele percorreu um nó. Então, ele andou quanto? 1.852 metros. 2 nós. 2 vezes 1.852. 10 nós. 1.852 vezes 10. Então, um nó equivale a 1.852 metros. Ok? Se você quiser transformar para quilômetro, você acha em quilômetro. Mas, quero que vocês entendam o seguinte, que um nó equivale a isso, 1.852. Agora, na educação física. Então, você já fez isso para medir a sua altura. Então, a educação física usa a estatura dos indivíduos. Vai da ponta da cabeça até o ponto do pé, nesse formato aí, nesse esqueminha aí, encostado na parede. Então, essa é uma estatura. Beleza? Na educação física. Agora, no computador, qual é a unidade que se usa? Inicia com um bit. Então, o que é o bit? É uma linguagem binária entre 0 e 1. Beleza. Agora, se a gente realizar um conjunto desse bit, a gente forma um byte. Como assim? Um exemplo de um byte. Veja, essa combinação aí. 10010110. Isso é um byte. Então, forma um caractere. Então, se você clicar,
vai formar um caractere que é nesse formato de 1 bit. Beleza? E se eu fizer essa transformação, 1024 bytes, já transforma em kilobyte. E se a gente aumentar de novo, 1024 kilobytes, nós temos o megabyte. Se a gente também multiplicar, aumentar 1024 megabytes, nós teremos 1 terabyte. E assim por diante. Então, se você tiver um HD de 1 terabyte, qual é a capacidade dele? 1024 megabytes. A capacidade do computador. Beleza? Veja aí, 1024 megabytes equivale a 1 terabyte. Certo? Agora o seguinte, veja aí na tela de vocês essa informação. O pé, a polegada, milha, jardas. Já ouviram falar? A gente já viu o pé, né? A polegada a gente não viu, a milha. A gente não viu, a gente viu o nó e a jarda também. Então, também pode ser usadas essas unidades. A gente não costuma usar no nosso país, mas elas são usadas em países de língua inglesa. Então, o pé, polegada, a milha, a jarda, são unidades não pertencentes ao sistema métrico decimal. Elas são utilizadas em países de língua inglesa. Veja aí os exemplos. Observe direitinho na tela. A polegada, como é, beleza? O dedão, vamos dizer assim, na parte inicial lá. Polegada. Palmo, de um canto ao canto da palma, conforme está aí. O pé, nesse formato. A jarda, veja, você pega essa distância aí, polegar até esse eixo do corpo. E o côvado, nesse medida aí do braço, né? Nessa medida aí. Vocês estão vendo. Então, polegada, palmo, pé, jarda e o côvado. Agora, como é que mede isso? Então, um pé equivale a quanto? Então, um pé, a medida pé, é aproximadamente 30,48 centímetros. A polegada, aproximadamente 2,54. A gente arredonda, a gente coloca a informação de 2,5 centímetros. A milha, a gente viu, né? 1.852 metros. A jarda, 91,44 centímetros. Certo? Então, veja um exemplo aí para vocês. Um jogador de golfe está a 40 jardas do buraco. Qual a distância em metros que o jogador se encontra do buraco? Então, jardas. A gente tem que transformar as jardas. Só que antes de transformar, a gente tem que saber o quê? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. E uma jarda equivale ao quê? 91,44 centímetros. Se ele fala em 40, a gente vai fazer 40 vezes 91,44. Realizando essa multiplicação, dá 357,6 centímetros. Nesse caso é 3.657,6 centímetros. Então, qual é a distância em metros? Se ele está em centímetro, para transformar em metros. Está em centímetro, casa de centímetro. Até chegar em metro, quantas casas vai pular? Uma, duas casas. Então, a gente vai andar a vírgula nesse sentido, duas casas também. Então, vem, a vírgula está aí, pulou uma casa, pulou duas. Observe aí. A vírgula se encontra aí, pula uma, pula duas. Transformando isso, fica 36,576, vamos dizer assim, metros. Organizando, fica 36,6 metros. Arredondando aí. Então, vamos fazer mais um exemplo para você ver a polegada. Observe aí na tela de vocês essa questão. Uma TV de 50 polegadas mede na sua diagonal quantos centímetros? Veja aí essa imagem. Vê as polegadas da TV. E a diagonal é assim. Então, se ela fala de 50 polegadas, ela quer saber a diagonal. Só que a gente viu polegada. Então, uma polegada tem quantos? Aproximadamente 2,54 centímetros. Nós iremos usar em uma casa decimal, 2,5 centímetros por polegada. Se ela fala em 50, é só fazer o quê? Observa aí. Uma polegada, 2,5 centímetros. 50 é quanto? Show de bola. Só fazer essa multiplicação. 50 vezes 2,5, 125. Então, 50 polegadas tem aproximadamente na sua diagonal 125 centímetros. Certo?
Então, com isso, pessoal, reveja essa aula, volte e entenda as outras unidades de medida que a gente não usa, ok? Mas é importante saber. Forte abraço e até a próxima.